Olá, está começando aqui mais um programa Juventude Revolucionária, da Aliança da Juventude Revolucionária, Juventude do PCO. Meu nome é João Pimenta. Eu queria, antes de a gente começar o programa, pedir para você que está acompanhando a gente, deixar aquela curtida, ajudar aí a compartilhar esse vídeo, divulgar ele com seus amigos. Pedir para a produção dar uma olhada que está vindo um som muito estranho aqui. Bem, pedir para você compartilhar com seus amigos, para dar uma força aí para divulgar essa programação revolucionária e independente da AJR. Bem, eu queria avisar também você que está acompanhando a gente, né, para se tornar membro do canal, ajudar aí a financiar a Causa Operária TV, uma televisão 24 horas da esquerda revolucionária aqui no Brasil. Você só clicando no botão Seja Membro aí embaixo de onde você está vendo o vídeo, para poder aí se inscrever e contribuir com um valor que seja o mais fácil para você, de R$ 7,99 ou de mais, se for o caso. Bem, muito obrigado. Eu queria já apresentar também meus colegas de bancada aqui, né? Apresentando aqui nossos colegas, eu mesmo, João Pimenta, falando de São Paulo, né? A companheira Marília Garcia, falando também de São Paulo. Como vai, Marília? Boa tarde, João. Boa tarde a todos os companheiros aqui de bancada. É um prazer estar aqui de volta no Juventude Revolucionária. E vou dar boa tarde aqui para o companheiro Henrique. Tudo bem, Marília? Boa tarde, João. Boa tarde aos outros companheiros aqui que serão apresentados. Tudo em seu devido momento. Boa tarde ao telespectador. Mais uma edição aí do programa Juventude Revolucionária. E vamos lá com a pauta, que hoje a pauta está importante. Bom, para não ficar também, para não deixar de apresentar ninguém, vou apresentar o companheiro Vinícius, meu conterrâneo aqui. Né? Eu falei que o pessoal ia ser apresentado, acabei esperando que alguém o fizesse. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, Henrique, Marília, João. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sou o Vinícius aqui do estado, estou no estado do Rio de Janeiro, em geral na capital. Vamos apresentar aí as notícias da juventude. Mas antes de começar o programa, vou pedir para o nosso companheiro Arthur também se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arthur, falando diretamente de Santa Catarina. Bem, sejam bem-vindos, né, a mais um programa de Juventude Revolucionária nessa quinta-feira. Bom, acho que já podemos começar o programa, certo? Perfeito, companheiro Arthur. Eu queria aqui rapidamente, né, começar o tema aqui com um tema que tem sido uma questão muito importante, que é o problema, desde que começou a pandemia, nós já tínhamos aí índices de desemprego altíssimos entre os jovens. Isso é uma coisa que nós temos colocado sistematicamente. Agora, é necessário realmente discutir o problema do desemprego durante a pandemia, que, por exemplo, em níveis oficiais, na juventude, por exemplo, em estados do Nordeste, que foram os mais atingidos aí pelo problema do desemprego, chega a 18,8% de todos os jovens que simplesmente não têm nenhum emprego e que estão procurando, porque não se incluem, né, nesses dados oficiais as pessoas que já desistiram de procurar emprego ou que nem começaram a tentar porque acham que não vão conseguir nada. Bem, essa é uma coisa que eu acho que nós precisamos colocar, que no sistema capitalista nós tivemos aí no começo dos anos 90 uma questão muito importante do desemprego estrutural, que era basicamente uma maneira da burguesia de controlar o problema do emprego e das reivindicações salariais, mantendo sempre uma grande massa de desempregados que pressionasse os salários para baixo. Acontece que quando você chega a 18,8% dos jovens sem emprego, já não é mais esse desemprego estrutural criado pela burguesia. Já é uma questão assim, mais, como é que a gente pode dizer, grave, porque boa parte da população está totalmente excluída da economia nacional e os jovens têm pagado o preço mais alto. Por quê? Porque não há nenhum investimento em infraestrutura, né? O pessoal que ou não se forma, ou se forma e não tem emprego, e aí, por uma pessoa que tem mais experiência, acaba nunca arranjando um emprego. Bem, essa situação tem criado aí uma desagregação muito grande na juventude e é uma das tarefas que tem sido uma campanha que a AJR tem conduzido nesse último período, né? Que é aí o combate ao desemprego com uma proposta de características revolucionárias, que é a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, sem redução dos salários, porque se não há emprego para todo mundo, então nós temos que fazer com que as pessoas trabalhem menos para que todo mundo trabalhe.
Bem, para discutir esse assunto, mas eu queria passar aí para os outros companheiros, ver o que, que eles, se eles têm, o que, que eles querem comentar sobre esse tema, que é uma questão aí que tem sido muito importante, né, para a juventude nesse último período. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente tem que destacar as consequências desse desemprego. A gente vê aí toda a situação em que os jovens, eles, além de ter que parar de estudar para trabalhar em trabalhos completamente sucateados, a gente vê aí uma maioria de jovens trabalhando nesses trabalhos que igual Uber, Rappi, essas coisas, e finalmente faz com que acarreta a situação que, apesar da juventude não ser uma parte de um grupo de risco da pandemia, por exemplo, a gente tem uma grande parcela aí dos contaminados, quer dizer, quase 30% dos contaminados pelo coronavírus são jovens, quer dizer, estão abaixo aí de 29 anos, mostrando que a juventude desempregada, que vai tentar conseguir dinheiro de qualquer jeito, quer dizer, pedindo dinheiro no sinal, fazendo aí, vendendo água, sendo rápido, alguma coisa assim, além de não conseguir estudar, porque finalmente esses empregos são completamente sucateados e exigem muito mais tempo de trabalho do que o emprego normal, impossibilitando aí ao período de estudo. Também a gente vê aí que expõe a juventude à contaminação pelo vírus, que finalmente vai produzir uma situação ímpar aqui no Brasil, que são as síndromes graves aqui em maior quantidade na juventude, né? A gente já vem noticiando isso, né? Inclusive no programa da manhã que a gente faz, a gente chegou a noticiar que jovens de 29 anos morrendo aí por conta do descaso do sistema de saúde que simplesmente não diagnosticou a situação do coronavírus. Quer dizer, a gente vê aí essa situação, exatamente o descaso aí com a juventude, necessitando toda uma organização de luta, de reivindicações que pautem todas essas questões da juventude. Exato, eu acho que até para reforçar isso, né, os companheiros comentaram a respeito do plano de desemprego, a gente vê inclusive em dados, né, agora durante a própria crise, agora que foi aprofundada pela pandemia, a juventude está sendo um dos setores mais esmagados. Né? Saiu dados aqui recentes, inclusive a respeito aí, da pesquisa nacional por amostra de domicílios, e constatou aí que, em primeiro lugar, a região Nordeste, né, a região aí mais pobre, uma das mais pobres do Brasil, ela é uma das regiões mais afetadas, inclusive, não só pelo problema do desemprego, como pelo problema aí da miséria na juventude. Por exemplo, só o estado de Pernambuco, né, no levantamento feito, já foi perceptível que houve um aumento nesse último período de mais de 3,8%, de um trimestre para o outro. Isso só em Pernambuco a respeito da população jovem, desemprego. Cerca aí de 34,1% está desempregado, de pessoas de 18 a 24 anos. E a gente vê essa situação que não é algo diferente em outras regiões do país. Se isso a gente está vendo, por exemplo, no Nordeste, isso mesmo com toda a manipulação dos números, porque a gente sabe muito bem que desempregado, para a própria imprensa golpista e pelos órgãos aí de pesquisas, é um negócio muito variável. Né? Existe uma série aí de frações da população que são, de fato, desempregados, mas a burguesia não considera como desempregados. Ou seja, só com base nesse número aí já fraudado, a gente vê que é um percentual gigantesco por parte da população. Isso reforça, né, a necessidade, aí, nesse momento que está sendo colocado, da esquerda não ficar a reboque da política que está sendo levada à frente pela burguesia, seja aí pelos governadores científicos ou pela ala bolsonarista. Claro. Em cima disso está sendo colocada a necessidade novamente da esquerda intervir com a política própria, e principalmente aí ligado ao problema da juventude. Eu acho que também é importante, né, a gente já emendar aqui. Eu queria que o Vinícius falasse um pouco sobre as investidas aí
da direita, inclusive de organizações estrangeiras, exigindo aí que, diante de toda essa situação, de que os jovens são os principais contaminados nessa segunda onda da pandemia do novo coronavírus, eu queria que o Vinícius falasse um pouco sobre o problema das escolas. Qual que é a posição dominante nesse exato momento sobre como as escolas são supervistas? Eu acho muito interessante essa questão da volta às aulas, né? Porque você vê uma política coesa aí da burguesia internacionalmente, né? Aqui no Brasil você vê vários setores, você vê o governo Bolsonaro, os outros governadores de direita também, que supostamente seriam diferentes do Bolsonaro, mas a gente sabe que é uma coisa, a gente vê aí até setores do movimento estudantil capitulando vergonhosamente, né, frente à volta às aulas. Agora acabei de ver uma notícia que a segunda onda na Europa já levou à morte aí mais pessoas que na primeira, tinha um negócio tanto medonho, né, porque durante a primeira onda ainda existia uma cobertura midiática um pouco mais decente, né, você via aí, você ficava assustado com o corona e tal, e agora a segunda onda aparentemente matou mais gente do que aquela época, e estamos aí falando de volta às aulas, né. Eu acho que a notícia mais interessante é a da própria Unicef, que você vê justamente de onde vem a orientação para a reabertura das escolas, é do próprio imperialismo, né? Porque a Unicef, que é o fundo, estou conseguindo em inglês aqui, né? Mas é um fundo da ONU relacionado à educação, relacionado à infância, um órgão da Organização das Nações Unidas, está lamentando aí, está muito triste, porque recentemente 90 milhões de estudantes, né, um aumento aí de 38%, deixaram de frequentar as escolas, por causa de fechamentos devido ao Covid, né? Então eles estão revoltados aí que a educação dessas crianças está sendo impedida por causa das políticas de fechar as escolas, né? Não existiria aí alguma possibilidade de continuar botando aí milhões de crianças dentro de salas de aulas fechadas, sem isso isso aumentar o número de infectados por Covid, né? Isso foi no mês de novembro. No mês de outubro eles tinham festejado, que estava diminuindo, estava chegando aí a um valor pequeno de lugares que ainda mantinham as suas escolas fechadas, né? Você vê, por exemplo, na Europa, que foi decretado o isolamento obrigatório, né, o lockdown, que na verdade não foi um isolamento real, porque as escolas se mantiveram abertas, né? Você vê que, de fato, o projeto internacional de reabertura das escolas estava progredindo por causa mesmo com a segunda onda, escolas abertas, os estudantes na França fizeram piquetes, a polícia francesa foi lá, né? Ao contrário do que setores aí da esquerda brasileira falam, bem da polícia francesa, como se a polícia francesa não fosse uma polícia assassina, uma polícia super agressiva, foram lá e bateram nos estudantes que estavam tentando protestar em frente às suas escolas, fazer um piquete contra a volta às aulas, né? Então, você vê que o projeto estava avançando e agora eles estão assim, revoltados com o mal-estar que isso vai gerar nas crianças. Supostamente, o fechamento das escolas vai fazer as crianças saírem, vão abandonar as escolas. Não é a destruição da educação, não é a falta de ensino, é o Covid, é o fato das crianças não estarem indo para as escolas. Então lançaram essa nota aí pedindo aos governos que parem de fechar as escolas, parem com essa coisa louca que é, né, deixar aí os estudantes em quarentena para evitar a contaminação dos Covid e incentivem aí a tomarem medidas sanitárias, né? Você pode ver como aconteceu aqui no Brasil, né? Medidas sanitárias. Ao invés de você fechar as escolas, você bota lá um álcool gel no primeiro andar, bota um paninho e é isso. Aí vai ser o suficiente para resolver o problema, né? Porque, de acordo com é uma orientação internacional aqui, né, que para não fechar as escolas, que envolve também os países pobres, como o Brasil e a Índia e os demais países que não têm a mínima condição se nem países ricos, imperialistas, conseguem direito conter o Covid nas escolas, os países pobres já atrasados já chega a ser uma questão ridícula, né? Então você vê que é uma orientação direta do imperialismo para manter a economia nacional, né? São 90 milhões de pessoas aí que não estão saindo de casa, não estão consumindo, não estão se deslocando. Então é uma orientação aí para
para manter os lucros capitalistas às custas da vida das pessoas, né? Isso é a própria ONU, é a própria Unicef. Mas aí temos mais casos de defesa da reabertura que a gente já está vendo há um tempo, né? Eu acho que talvez o Henrique possa comentar um pouco mais sobre essa questão da reabertura. Bom, agora foi, eu acho. Conseguem me ouvir? Sim? Bom, superados os problemas técnicos, Vinícius, você tem aí uma forte campanha que vem sendo feita pela reabertura, né? Sobretudo na imprensa burguesa. A gente já veio comentando aqui algumas vezes, né? O jornal A Folha de São Paulo, o Globo, que são dados aí como o lado científico, né, da direita, junto com os governadores científicos, pessoas progressistas e humanitárias perto do Bolsonaro, são aí os verdadeiros arautos, né, os paladinos da volta às aulas, da aula presencial. Inclusive, uma matéria que foi lançada na Folha de São Paulo, assinada pela Patrícia Campos Melo, que foi elevada aí ao patamar de esquerdista por ter atacado o governo Bolsonaro, vem defendendo de que o Brasil estaria indo na contramão dos outros países, sobretudo da Europa, que estariam reabrindo as escolas e o Brasil não abre, mantém as fechadas. Isso seria um contrassenso, né? Primeiro, né, é uma matéria de extrema má-fé, porque se você pegar os dados desses países, né, a pandemia vem aumentando cada vez mais e, sobretudo, depois que foi aumentada as escolas. Né? Ela dá alguns exemplos: Reino Unido, França e Itália, que são, né, também, sem muita coincidência, 3 dos países mais infectados, aí, mais atingidos pelo coronavírus na Europa. E é importante ressaltar que, né, no dia 1º de outubro, a Inglaterra, do dia 1º de outubro até agora em dezembro, a Inglaterra pulou de 476 mil casos para 1,7 milhão. Né? A Itália de 300 mil para 1,7 e a França de 500 para 2 milhões e 29. Ou seja, né, os casos só vão aumentando, inclusive isso aconteceu também nos Estados Unidos, né, os casos começaram a explodir, e aqui no Brasil também, né, foi feita algumas tentativas de reabertura e os casos começaram a aumentar drasticamente. Segundo, também uma coisa que é importante ressaltar aqui é de que, se nesses países a situação é tal, imagina no Brasil, que não tem 1/10 da infraestrutura que tem esses países, as escolas desses países. Né? Aqui vai se tornar um verdadeiro matadouro essa volta às aulas. Obviamente que é uma forte pressão aí da população para que não seja aberta. O MEC lançou a portaria e depois voltou atrás. O próprio ministro falou que não esperava toda essa reação, né, dos professores, dos alunos e tudo mais. Mas a burguesia, em geral, está numa campanha férrea aí, né, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo e seus outros órgãos de imprensa, para que as aulas voltem imediatamente. Né? E doa quem doer, morra quem morrer. Né? E agora a ciência, que foi tão ressaltada aí no início da pandemia, com Fica em Casa, é jogada aí pelo ralo, na lata do lixo, e como o Vinícius falou, a economia tem que voltar a funcionar. E se a população mais pobre, a população que tem que recorrer ao ensino público, que seja, né, contanto que isso volte a encher os bolsos dos grandes capitalistas. Né? Agora, um fato que é importante ressaltar, que eu falei no início da matéria, que esses arautos da democracia, progressistas e tudo mais, que foram defendidos, né, e incluídos na frente ampla no início do ano, agora estão aí, né, defendendo abertamente, fazendo uma campanha explícita para que... Estão me ouvindo ou travou? Bom, é isso. Para que estão agora fazendo uma campanha para que voltem às aulas imediatamente, morra quem morrer. Bom, passando um pouco desse tema, a gente pode falar agora também. Você vai falar, João? Pode falar. Acho que eu estou dando uma travadinha aqui. Não, eu ia falar aqui, falando agora dessa... Né, enquanto a imprensa burguesa é defendido pela direita, né, como é de se esperar, a volta às aulas, do outro lado, a UNE, né, presidida aí pelo senhor Iago Montalvão, do PCdoB, né, da UJS, vem dizendo que voltar às aulas é a intenção dos estudantes e dos professores. Acho que o companheiro João tem mais a falar sobre isso, né, essa declaração, no mínimo,
no mínimo estranha e assustadora do Iago. Exatamente, não. Eu fiquei um pouco surpreso. O Iago é da mesma universidade que eu, ele é estudante da USP, da economia. Eu queria saber se o centro acadêmico do curso de economia, por exemplo, concorda com essa posição do camarada aí. Não, seriamente, eu ficaria muito curioso se o centro acadêmico do curso dele, que inclusive, se não me engano, ele fazia parte de uma chapa aliada a ele o pessoal vai concordar com isso daí, porque na USP se formou todo um movimento contra esse ensino à distância, que é uma patifaria. E quando se fala de volta às aulas, então, os estudantes não querem voltar às aulas antes de ter vacina por motivo nenhum no mundo. Não há quem seja a favor de pisar no campus Butantã da USP, por exemplo, para voltar às aulas. A colocação da Uni, na minha opinião, tem muito a ver com a política nacional do PCdoB de frente ampla. Eles não querem buscar um enfrentamento com os governadores e com o presidente Bolsonaro. Isso eles não querem fazer de jeito nenhum. E para não fazer isso daí, a Uni, comandada pelo PCdoB, está disposta a rifar a vida aí de milhares de estudantes para fechar um acordo por cima. Não tem validade científica nenhuma. A vacinação vai começar em São Paulo, diz o PSDB, né? Vamos ver se eles vão cumprir esse prazo, dia 25 de janeiro. Eles não vão ter conseguido vacinar nem 10 milhões de pessoas antes de março, e o programa de vacinação do governo federal só em março. Ou seja, nós estamos falando de um ano inteiro de pandemia em 2021. Companheiros, não há base científica nenhuma, não há base social nenhuma, não há necessidade de voltar às aulas durante a pandemia. O pessoal pode ficar sem aula, porque o ano a gente recupera, o pessoal vê se faz um curso expresso, aumenta o tempo que o cara vai ficar na escola, não importa. O importante é que os estudantes saiam todos vivos. Agora, fazer isso daí não há motivo nenhum para os estudantes fazerem. Mostra que o PCdoB, pressionado pelos aliados do DEM, do PSDB que eles têm, e por setores de direita dentro do próprio partido, como é o caso do governador Flávio Dino, que organizou reabertura no estado dele, estão adotando uma posição extremamente anti-estudantil na questão da volta às aulas. Porque a volta às aulas não é uma questão assim, é um erro de cálculo do presidente da Uni, é um ataque brutal contra os estudantes. E eu sou obrigado aqui a levantar mais um cadáver, né, do PCdoB, que é o seguinte: enquanto o PCdoB faz toda essa propaganda aí de que o partido que defende o movimento estudantil, que está controlando a Uni e tudo, eu queria citar o caso do governo PSB, PCdoB, PDT, que organizou aí uma repressão brutal à greve dos professores do estado do Pernambuco, e forçou eles a voltarem às aulas sob pena de multa de R$100 mil o dia. O PCdoB concordou com isso daí, ficou calado, a Uni não se pronunciou, nem a UBS, que eles também controlam, diante desse brutal ataque contra a comunidade estudantil, e ninguém fala nada. Eles organizaram a volta às aulas no meio dessa onda de crescimento dos casos, e esmagando uma greve de professores correta para proteger o movimento estudantil. É uma coisa assim cruel e desumana. Nós temos que colocar aqui, eu acho que é uma questão importante, que a Uni precisa urgentemente de um movimento interno dos estudantes para organizar uma reconstrução da entidade. Ela está chegando no fundo do poço com a posição dos seus dirigentes diante da pandemia. Mas para falar sobre essa questão também, eu queria colocar um problema, né? Por um período, os setores da esquerda falavam que o Hamilton Mourão era um setor mais progressista do governo Bolsonaro, um moderado, uma pessoa que poderia ser dialogada. Eu queria que a Marília, à luz dessa tentativa de fazer uma frente ampla com o próprio general golpista, falasse um pouco sobre a posição do Mourão em relação ao problema da volta às aulas, que acho que tem muito a ver com o debate sobre a Uni. Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente destacar a posição real de todos os setores aí em relação à questão da volta às aulas. Né? É importante essa situação porque a volta às aulas é exatamente a pedra de toque dos setores que vão ser favoráveis a alguma medida democrática, alguma medida de fato que proteja a população ou não. E de fato a gente vê que todos esses setores oportunistas e direitistas, eles finalmente fazem uma frente com o bolsonarismo. Isso a gente fala porque o Mourão era considerado aí por essa esquerda como a parte democrática do governo, mas
como todo o restante, ele protege, ele defende aí a volta às aulas. Ele fez uma declaração em vídeo que circula aí nas redes sociais, falando que seria hipocrisia não retomar as aulas porque os jovens estariam todos em bares e festas. Quer dizer, então, se um ou outro jovem vai nos bares e festas, sim, a gente pode ir lá e reabrir todas as escolas, inclusive todos os níveis de ensino, colocar todo mundo aí nas escolas fechadas, nas escolas sem nenhuma condição para distanciamento social, muitas delas com ar-condicionado em local fechado, então com uma grande aglomeração ali, com carteiras super próximas pela falta de local para as crianças estudarem. Isso daí já é uma realidade no Brasil, a gente tem que deixar isso claro. Quer dizer, as escolas sempre foram superlotadas no Brasil. Agora, na pandemia, não vai ser diferente. Ainda mais porque a pandemia, ela se coloca junto com uma enorme crise econômica. Então, como já foi colocado, a crise econômica é a questão essencial para a burguesia. Então, se for para jogar todo mundo assim mesmo, eles vão jogar, como já está acontecendo aí em vários estados, lá no Espírito Santo, já foi colocado, inclusive, um protocolo de luto para as crianças que morrerem, já considerando aí que as crianças vão morrer por causa da volta às aulas, quer dizer, eles ainda colocam isso de forma consciente. É mais ou menos aquele morra quem morrer que a gente escutou na hora da reabertura do comércio. Vamos reabrir o comércio, morra quem morrer. A mesma coisa, vamos voltar às aulas, morra quem morrer. Isso daí a gente vê como uma posição imperialista, porque exatamente como a gente viu aqui, todo o imperialismo, ele optou aí pela retomada das aulas e também pela manutenção das aulas, mesmo com o agravamento aí da pandemia em diversos locais, inclusive a gente vê, por exemplo, na Alemanha, que os números, os picos de mortes aí na Alemanha são maiores do que a primeira onda. Então, quer dizer, nessa situação a gente vai ver aí as reais intenções dos governos capitalistas e o Mourão, nesse sentido, ele está completamente alinhado, ele não tem nada de democrático, pelo contrário, ele é da ala ali mais direitista das Forças Armadas e ele está ali exatamente para garantir essas posições aí do imperialismo no golpe de Estado no Brasil. Perfeito. Bem, eu queria também, né, falar um pouco da volta às aulas. Eu queria que o Vinícius falasse um pouco aí sobre essa outro cidadão muito científico, né, considerado um progressista, o pai da vacina, etc. O João Dória meteu a vacinação aí para janeiro, para começar a vacinar a população, um plano que não tem ainda data para vacinar a esmagadora maioria dos paulistas, e que ninguém sabe como vai funcionar, onde, quando, etc. Mas ele já foi bem claro sobre uma coisa, que apesar do aumento do número de casos, ele planeja voltar às aulas. Como é que funciona isso daí com o Pedro Vinícius? Vou falar rapidamente aqui sobre o caso do Estado de São Paulo, né? O secretário de Educação, o Roseli Soares, já divulgou aí que as escolas têm que abrir mesmo. A educação agora é o grande foco do governo, né? O governo do PSDB sempre se importou muito com a educação do jovem brasileiro. Então, visto que o EAD fracassou, olha só que interessante, né? Quando é para beneficiar aí o interesse aí dos bancos internacionais, você admite aí a realidade, né? Visto que o EAD fracassou, que a gente já sabe desde o início que a gente sabia já que ia fracassar e soube desde o início que já tinha fracassado, mas eles admitiram. Temos que cuidar da educação das crianças, então vamos botar como prioridade reabrir as escolas. Independente de acordo com os números oficiais, né, que a situação é difícil de saber quão ruim estamos, mas de acordo com os números oficiais, as fases aí que são divididas do estado de São Paulo, né, laranja, vermelho, que é uma situação que está piorando, independente piorando a situação do coronavírus, temos que abrir cada vez mais escolas
para cuidar da educação. E os estudantes, olha só, é um consenso aí que a culpa é do jovem, a culpa é do povo, né? Os estudantes têm que parar de ficar fazendo festa e ir para a escola, que tem uma oposição aí, né, que a festa, assim, uma festa por semana, 2 festas por semana, é o grande problema aí do Covid no Brasil. Agora, 5 dias de escola todas as semanas com todos os jovens, aí já não tem problema, já não vai crescer o Covid e tal. É uma coisa, a educação é muito importante, né? É uma coisa completamente absurda, assim, você nem. Eu não sei, acho que ninguém consegue levar a sério o que esse cara tá falando, tanto que a tendência até agora não foi de ninguém de fato ir para as escolas, de uma minoria ir para as escolas sabendo que o negócio é muito perigoso e que não vale a pena, né? Eu acho interessante essa questão do EAD, né? Eu acho que a gente deve aproveitar aí a declaração do governo para mostrar que o EAD fracassou e não ficar. E intensificar também a nossa luta contra o EAD, que é outro grande ataque aos estudantes, né? Não tem que ter nem ensino à distância, nem volta às aulas. Tem que esperar ter a vacinação em massa aí da população, o fim da pandemia, para que de fato a gente possa ter uma educação pública de qualidade para todos os estudantes. Essa tem que ser a nossa pauta, a gente tem que mobilizar, tem que organizar greves para conquistar isso daí para a juventude no Brasil. É isso. Rapidamente, para já passar para um outro tema, né? Só um comentário, todo mundo tem falado muito dos bares, mas vamos lembrar que quem abriu os bares foram os governadores e foi o governo Bolsonaro. Eles estavam fechados, podia continuar fechado. Se é tão perigoso assim, era só manter fechado. Mas por algum motivo, acho que alguém muito rico precisava ganhar muito dinheiro, eles evitaram aí de abrir. Eles decidiram abrir os bares e agora eles culpam as pessoas que vão. Porque é óbvio, o governo fala, abre, mas não quer que ninguém vá. Porque essa que é a grande ideia da abertura dos bares, era que ninguém fosse. Tenho certeza que era esse o plano desde o início. Mas também sobre isso daí, falando no governo, né? O companheiro Arthur, queria que ele falasse um pouco sobre a tentativa do MEC de jogar todas as universidades federais de volta às aulas. Como o Henrique já tinha dado uma palhinha inicialmente, né, todo mundo já deve estar por dentro da portaria que o MEC anunciou na semana anterior. Essa portaria previa, já de imediato, né, na base do cadertaço, o MEC buscou impor aí a volta às aulas no ensino superior até o dia 4 de janeiro, uma determinação que valia para todas as escolas, aí, institutos, universidades federais de todo o Brasil. Isso aí criou, em primeiro lugar, um grande já rebuliço. Né? Nem precisou, por exemplo, da ação da Uni, nada tipo, foi praticamente inócua. Né? A gente vê que o próprio Iago Montalvão, na verdade, apoia a volta às aulas. Porém, a repercussão aí que teve dentro do próprio dos estudantes e, com isso, nas próprias reitorias, que são pressionadas aí mais diretamente pelos estudantes, houve toda uma resposta negativa à tomada de atitude do MEC. Essa ação, né, logo no dia seguinte, poucas horas depois, foi revogada essa portaria, porém o MEC, né, buscou se organizar, já que o movimento estudantil aí, hoje, centralizado principalmente pela ação da OJS, uma ação totalmente calculadora, não conseguiu dar uma resposta à altura, a burguesia já está se reorganizando e está lançando um novo contra-ataque, né, a respeito de uma nova proposta para voltar, né, às aulas aí presenciais a partir do final do mês de fevereiro. A previsão anterior, né, continha aí que o ensino, inclusive o próprio ensino remoto, ia acabar como um dia útil, o dia letivo, né, no início de janeiro. Agora ele vai valer até o dia 28 de fevereiro. Essa ação do MEC foi um recuo, a gente está vendo todo um processo que está se prolongando no último período. Contudo, a gente sabe muito bem que isso daí, na realidade, é uma amostra muito clara de primeiro lugar. Né? A burguesia ela vai fazer de tudo para conseguir organizar essa volta às aulas. Um problema econômico muito profundo. Só aí na pandemia, né, a gente teve uma retração econômica, né, de cerca de 1% do PIB, e a volta às aulas, inclusive, está ligada diretamente a esse problema, já que com a volta às aulas, aí, milhões de jovens, né, vão estar nas ruas, no comércio, etc. Não só um problema nesse sentido até das mensalidades das escolas privadas, um problema até à parte em relação a isso tudo, porque o comércio, na realidade, a juventude em si, né, inclusive muitas cidades, depende justamente da circulação dessas pessoas, ou seja, da movimentação, suspiro que o mercado tem com a retomada das escolas e das universidades. Assim, o MEC ele continua com essa ofensiva, né? O problema principal que a gente vê aí é que a própria esquerda pequeno-burguesa
não se deu o trabalho aí de organizar qualquer tipo de defesa para os estudantes, para fazer declarações da ONU refletem bem esse problema, e por causa disso, a burguesia, mesmo com as repercussões negativas iniciais, tem aí um tempo hábil para se reorganizar e dar um contra-ataque. Que essa, na realidade, é a tendência que a gente vai ver para todo o próximo período, que vai ser um ataque profundo da burguesia na retomada das escolas. Bem, continuando aqui, eu queria que o Henrique falasse sobre a situação no Mato Grosso do Sul. Mas acho que acabou de bater aqui a maldição da chamada. Ah, não, ele voltou. Pronto. Resolvido no último segundo. Bom, levando sem muitas demoras, né, porque a gente já está chegando aqui no final e acho que tem alguns pontos importantes da pauta para a gente abordar. O Arthur falou dessa situação do MEC, e é interessante a gente ressaltar o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, na UFMS, Universidade Federal de lá, em que o pessoal simplesmente aprovou, né, a deixa aí do MEC, porém, não sei se não chegou o recado, o pessoal não viu, né, manteve a abertura das escolas, mantendo para o dia 15 de março de 2021, né, para o ano que vem. Eles foram no mesmo embalo, né, anunciaram que voltariam às atividades, e quando o MEC revogou a portaria, eles simplesmente deixaram em aberto. Agora, eles dizem, né, companheiros, que as aulas vão voltar por EAD, o que já é uma farsa em si, como a gente já denunciou aqui. Agora, pela data, para mim parece óbvio que eles estão esperando que eles estão comprando tempo, né, para que a vacina comece cheguem sob o pretexto de ter uma ou duas vacinas, vacinado uma ou duas pessoas, se chegarem a vacinar tudo isso, e falar que é isso mesmo, vamos voltar com as aulas presenciais, já estava no calendário, vamos aproveitar o embalo, é isso aí, vamos, né? Inclusive, ressaltar aqui, eu queria fazer uma correção ao companheiro Vinícius e ao companheiro João, que falaram que é um absurdo, né? Foi o governo Bolsonaro que abriu o bar e a própria fala do governo Mourão, mas eu acho que o pessoal não pegou aí a notificação da Anvisa de que o coronavírus não se transmite em sala de aula. Por isso que você pode ficar 5 dias durante a semana. Ele não se transmite em livros, em lápis, em mesas, isso tudo. Todo mundo sabe que o coronavírus ele é averso ao saber, né, a casa do saber, por isso que ele não se transmite. Então é uma jogada aí científica de altíssimo nível, moderníssima aí. Por isso que a Europa não fechou suas salas de aulas, nem os Estados Unidos. Eu acho que o pessoal está um pouco desatualizado aí, entendeu? O coronavírus ele sabe distinguir o ambiente em que ele se propaga. Bom, brincadeiras à parte, né? Vamos falar aí de uma situação que é importante também, né? Agora já saindo um pouco da questão da volta às aulas, que é a questão da mobilização, né? Parece que em Mato Grosso, vizinho aí de Mato Grosso do Sul, né, fazendo uma pequena mudança geográfica, teve um protesto aí contra o fechamento das escolas voltadas ao EJA na quarta-feira, no dia 2. Acho que o João tem um pouco mais de informação sobre o assunto. Exatamente, né? Passando aí pela crise rapidamente um comentário para a gente já está se encaminhando para o final do programa. Se encaminhando aí nessa situação, os governos estaduais e prefeituras estão organizando agora, né, pós-eleições, um brutal ajuste fiscal para efetivamente aí economizar todo o dinheiro que eles gastaram durante a pandemia. Com o pouco dinheiro que foi gasto do auxílio emergencial, agora vai ter que ser recuperado no tranco, basicamente cortando todo e qualquer benefício que a população tem. No Mato Grosso, nós tivemos aí o caso de um centro de educação de jovens adultos que abriga mais de 1.000 alunos, que está sendo fechado e iniciou uma onda de protestos dos alunos e da comunidade envolvida com isso, que são pessoas que não tiveram, infelizmente, a possibilidade de correr o ensino durante a sua idade comum e agora estão tentando recuperar o atraso, estudando aí para tirar o diploma, poder cursar uma faculdade, conseguir um emprego que necessita de um diploma de ensino médio e assim por diante. No entanto, o governo quer fechar o centro, o Mato Grosso já não tem muitos desses, e isso gerou uma onda de protestos. Mas isso daí não é o único lugar onde a gente teve situações como essa, né? Existe também um movimento, e a AJR participa disso, tem feito uma agitação nesse sentido, eu queria que a Marília falasse um pouco sobre isso, sobre o problema do Enem, que vai se tornar aí, o Enem e os vestibulares das principais universidades, um verdadeiro cavalo de batalha da direita e uma ameaça gigantesca para todo o movimento estudantil. Queria que a Marília falasse um pouco sobre isso daí. Bem, acho que primeiramente, né, a gente tem que colocar sobre a questão lá.
A gente já tem. Primeiro que a JR já é contrária ao vestibular em si. Quer dizer, a gente entende que o vestibular é uma forma de contenção ali do desenvolvimento do ensino da própria juventude, né? Que deveria ser um desenvolvimento natural. Da mesma forma que a gente passa do ensino fundamental para o ensino médio, a gente deveria passar do ensino médio para o ensino superior. E nesse sentido, o Enem, mesmo sendo uma prova de vestibular, facilitou muito a vida aí dos estudantes, porque antes do Enem, os estudantes eles tinham que fazer o vestibular de cada universidade, quer dizer, se um jovem do Nordeste quisesse estudar em São Paulo, precisaria vir para São Paulo fazer o vestibular. Nesse sentido também a gente fala que o Enem ele influencia aí na vida acadêmica de toda a juventude, quer dizer, e finalmente ele principalmente influencia os setores que não têm dinheiro. Quer dizer, os setores que têm menos condições aí de fazer um ensino à distância, de se preparar para o vestibular e tudo mais, e que finalmente e cujo EAD, quer dizer, o EAD nas escolas, principalmente nas escolas públicas, é uma verdadeira farsa, né? A gente já colocou isso daí, é uma farsa total. A gente já chegou a citar, inclusive, EAD que é dado pela TV aberta, TV Justiça, que dá qualquer aula, a qualquer momento, e eles falam que é a aula dada. Então, nesse sentido, não há nenhuma preparação para o Enem, e esses estudantes simplesmente vão ter que perder o ano ali de ensino, vão ser alijados da possibilidade de fazer o Enem, que finalmente a visão da aplicação do Enem é dia 17 a 24 de janeiro. Além disso, eles têm uma versão digital marcada para 31 e 7 de fevereiro, com cerca de 96 mil alunos fazendo teste online. A gente tem que deixar isso claro porque, primeiro, que ninguém estudou para o vestibular, só quem tinha mais condições, quem tinha dinheiro para pagar um professor particular ou uma coisa assim, e a população que realmente precisa do Enem, que realmente precisa ali desses recursos do governo, não vai ter condições de fazer o Enem. E por outro lado, a gente defende que o Enem ele fosse feito, fosse adiado e feito ali toda uma preparação para que ele de fato, os alunos de fato tivessem condições de ou executar o Enem, mas a nossa posição de fato da JR é que o vestibular fosse cancelado e os alunos do terceiro ano eles progredissem naturalmente do ano que eles não tiveram, né, eles não conseguiram cursar, para as universidades direto, exatamente para não perderem aí esse último ano de escola e finalmente já ingressarem aí nas universidades, que é uma questão muito razoável aí, dada a situação de pandemia e também o altíssimo desemprego, a péssima situação aí de vida da juventude, que exige também uma formação mais veloz para que a juventude tenha as mínimas condições para se sustentar. Perfeito. Queria só, rapidamente, né, a gente está chegando já no final do programa, eu queria fazer um comentário rápido sobre essa questão a questão do Enem. Acho muito importante a gente lutar contra a realização da prova durante a pandemia. Vai colocar para muitos alunos a escolha do difícil, como a Marília falou, entre a própria vida e cursar uma universidade, que pode significar para muitos um avanço na sua condição de vida, e a gente tem que impedir que as pessoas sejam obrigadas a fazer uma escolha dessa natureza. Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu queria já ir me despedindo, avisando a você que acompanha a Causa Operária TV, né, para sempre aí acompanhar o programa da Juventude Revolucionária todas as quintas-feiras, às 14 horas. E, é claro, acompanhar o Música Clássica, que sempre começa aí logo em seguida da gente. Daqui 5 minutinhos já tem o próximo programa. Eu sou João Pimenta, aqui de São Paulo, e vou deixando vocês por aqui. Queria passar para a Marília para fazer as despedidas dela. Bem, muito obrigada aqui por assistir o Juventude Revolucionária.
Em primeiro lugar, a gente convida todos os jovens a se juntarem conosco, né, a JR, Aliança da Juventude Revolucionária, para organizar as greves contra a volta às aulas, o EAD, pelo Fora Bolsonaro. A gente também está aí relançando aí a campanha de assinaturas para o anulamento dos processos contra o Lula, uma ação conjunta aí, uma ação geral do partido. E a gente tem uma série de outras medidas que a gente vem tomando de organização do nosso coletivo, né, em grande medida a formação dos conselhos dos comitês de luta estudantil, com escrita de boletins, com diversas atividades, exatamente para a gente ter aí uma alternativa de lutas nessa situação tão grave. Bem, de qualquer jeito, a gente se vê na semana que vem. Boa tarde a todos. O companheiro Henrique também quer dar uma palavrinha? Sim, agradecer a todos que assistiram aqui, acompanharam mais uma edição do programa Juventude Revolucionária, reforçando o convite da Marília para os companheiros participarem da reunião, né? Não temam, a gente não morde, muito pelo contrário, vocês vão ser muito bem-vindos. É sempre bom discutir com novas pessoas. O pessoal vai pegar uma discussão muito interessante que a gente está terminando agora sobre o identitarismo, mas que vale muito a pena. Também a JR tem algumas novidades aí que estão chegando, né? Que são anunciadas nessas reuniões. Então, eu acho que para os companheiros que querem participar e tudo, é uma grande oportunidade para quem quer militar e fazer alguma coisa. Eu sou Henrique Simonar, vou ficando por aqui, agradeço aos meus companheiros de bancadas e passo a bola aí para o companheiro Vinícius se despedir aqui também. Vou agradecer também a todos que nos assistiram, mais esse programa da Juventude Revolucionária, e aproveitar aqui a deixa para convidar todos a participar da manifestação que vai ter na Candelária às 16 horas, né, no Rio de Janeiro, para poder nos encontrar presencialmente lá, conversar conosco. JR estará presente em mais um ato pelo Fora Bolsonaro e contra a reforma administrativa e com as pautas da juventude, contra o EAD, contra a volta às aulas, contra as intervenções e nossas demais pautas. Vai ser um ato unificado hoje no Rio de Janeiro, 16 horas, na Candelária. Então, me despeço de todos e passo a bola aí para o Arthur. Bom, me despeço dos companheiros que estão assistindo mais esse programa da Juventude Revolucionária. A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira. E, bom, desejo aí um bom final de semana para todo mundo e que a gente se encontre aí na reunião da JR já nesse sábado.